Regulação da ingestão de matéria seca por citocinas. As citocinas são produzidas por macrófagos, linfócitos, hepatócitos, células neuronais, células estromais da medula óssea e uma ampla gama de tipos celulares no sistema nervoso central, SNC, Kurfs et al. E são agentes sinalizadores-chave da resposta imune. Várias citocinas são produzidas durante a resposta de fase aguda, mas algumas famílias de citocinas são mais reconhecidas como mediadoras da inflamação, como o fator de necrose tumoral AVA, TNF-A, as interleucinas e os interferons. Kurfs 97. Wong e Pinkney 4 realizaram uma revisão exaustiva de várias citocinas e seus efeitos no comportamento alimentar. Aqui vamos nos concentrar em duas citocinas que são consideradas mais relevantes para o comportamento alimentar durante doenças em animais de produção. A hipofagia durante doenças ou infecções é tipicamente referida como um comportamento de doença. Nossa discussão sobre o comportamento alimentar afetado pela atividade imunológica e pelos efeitos específicos das citocinas é um pouco confundida por outros aspectos comportamentais da doença que afetam diretamente a aquisição de alimentos e, portanto, requerem reconhecimento. A sonolência e o sono são produtos comuns da ativação imunológica. Johnson et al., 1993, 1997, Daphne, 98, Larson e Dunn, 2001. Juntamente com uma diminuição na atividade locomotora total, Plata-Salaman, 1994. Exercício e comportamento exploratório, Harden et al., 2006, Teeling et al., 2007. Exploração social, Blute e Mill, e comportamento sexual, Teeling e Vicette. Johnson observa que essa redução geral na atividade locomotora é, na verdade, um estado motivacional alterado e não uma mera consequência de fraqueza ou falta de capacidade. Ao discutirmos as ações específicas das citocinas e hormônios que são aumentados durante uma resposta de fase aguda, alguns dos quais podem ter efeitos pleiotrópicos, é importante reconhecer que os efeitos mecânicos na ingestão de matéria seca, podem também ser confundidos por outras mudanças comportamentais que o animal experimenta durante esse estado motivacional alterado. Interleucina 1. A interleucina 1, IL-1, é produzida principalmente por macrófagos, Kurfs 97, e é encontrada em duas isoformas, IL-1A e IL-1-beta. A IL-1-beta é a forma secretada, enquanto a IL-1A está associada à membrana, Kurfs 97. Vários estudos analisaram os efeitos da administração de IL-1 na ingestão de matéria seca, CMS, com respostas observadas em várias espécies. Ambas as isoformas humanas e murinas de IL-1 reduziram a CMS em camundongos. McCarthy et al., 1985, com isoformas humanas também afetando ratos, Plata-Salamans 91A. Em animais de produção, a administração de IL-1 induziu hipofagia em pintinhos, Clase 87, Tachibana et al., 2017. Cabras, Van Miert et al., 92b, e bezerros de corte, Godson, em 1995. Além disso, o tratamento térmico da IL-1 para desnaturar a citocina melhora seu efeito na CMS, demonstrando ainda mais um papel direto da IL-1. McCarthy et al., 97. De uma perspectiva observacional, vacas com maior concentração de IL-1-beta durante o período de transição apresentaram menor CMS, Trevisi et Jesse. No entanto, os efeitos da administração intramuscular de IL-1-beta recombinante em vacas leiteiras não lactantes foram transitórios, sem efeito detectado até o segundo dia de administração e um retorno imediato ao CMS normal após o tratamento. Goff 92. Outros estudos também relataram rápida retomada da CMS normal após a remoção do tratamento com IL-1-beta, Kent et al., 94, e até mesmo compensação pela CMS anteriormente reduzida. Plata-Salaman, 1991. Consistente com um papel direto na supressão da CMS, a IL-1 parece afetar perifericamente a CMS de maneira dose-dependente. A administração subcutânea de IL-1-beta recombinante em bezerros de corte causou inapetência com aumento da dose, Godson et al., 1995. Tanto as injeções intraperitoneais, UP, Swirgel 97, quanto intracerebroventriculares, a seu ver, Plata-Salaman et al., 1988, Kent et al., 94. Plata-Salaman, 1994, de isoformas de IL-1 reduziram o consumo de alimentos de roedores de maneira dose-dependente, diminuindo tanto o tamanho quanto a duração das refeições, mas não a frequência das refeições. Plata-Salaman 4.
Na verdade, infusões ICV de apenas 2 nanogramas de IL-1-beta por quilograma de peso corporal diminuíram a CMS, plata-salama em 1A. Embora o efeito fosse transitório em comparação com doses mais altas, plata-salama et al., 1988, plata-salama e Borkowski, 94. O grau de anorexia causado pela doença provavelmente depende da magnitude da resposta inflamatória. Respostas específicas ao local de ação da IL-1 também fornecem pistas sobre seu modo de ação. Pelo menos 3,3 microgramas por quilograma de peso corporal de IL-1 beta IP foram necessários para reduzir a CMS em camundongos, Swiergel et al. 7. Enquanto a infusão IPONT-CV de apenas 4 a 16 nanogramas de IL-1 beta por quilograma de peso corporal foi capaz de diminuir a CMS em ratos, plata-salama et al. 88, plata-salama 991A. Infusões contínuas intravenosas, IV, de 20 mg por grama de peso corporal em ratos diminuíram a CMS durante um período de infusão de 4 a 6 dias, o que pode refletir mais precisamente uma resposta inflamatória da doença em comparação com injeções em bolas, Ling et al., 1997. Essas respostas diferenciais sugerem que a ação mais potente da IL-1 ocorre no SNC. De fato, há evidências de que a IL-1 pode atravessar a barreira hematoencefálica, destacando um potencial mecanismo para sinalização periférica direta ao SNC durante uma doença. Threlkel et al. Estudos mais específicos exploraram o hipotálamo como um possível local de ação da IL-1. A interleucina 1 tem alta afinidade por receptores no hipotálamo ventromedial. Farr et al., 1987, Katsura, em 1988. Uma região do cérebro que regula o comportamento alimentar. King, 2006. Em ratos, a injeção intrahipotalâmica de 17 nanogramas de IL-1A por quilograma de peso corporal diminuiu tanto a CMS quanto a ingestão de água independentemente. Chance e Fisher. E a injeção de quantidades semelhantes de IL-1 beta no núcleo ventromedial diminuiu a CMS. Kent et al. Kuriyama et al. E Omura 2008 avaliaram se os neurônios sensíveis à glicose, supostamente responsáveis por mudanças na CMS, podem ser sensíveis a IL-1 beta. Eles mostraram que a IL-1 beta aumenta a atividade dos neurônios responsivos à glicose no hipotálamo ventromedial, que tipicamente aumentam a taxa de disparo em resposta à glicose. Inversamente, os neurônios sensíveis à glicose que normalmente diminuem a taxa de disparo em resposta à glicose foram inibidos pela IL-1 beta no hipotálamo ventromedial, Kuriyama e lateral, e anterior. A expressão hipotalâmica de IL-1B está correlacionada com a concentração de glicose no sangue e aumenta em camundongos saudáveis alimentados versus em jejum. Além disso, camundongos nocauteados sem um receptor de IL-1 superaram mais rapidamente a hipofagia induzida por glicose. Esses mecanismos fornecem uma imagem mais clara da interseção entre metabolismo e função imunológica através da ação da IL-1 no SNC. Certos tratamentos podem reverter os efeitos anoréxicos da IL-1. A infusão de um antagonista do receptor de IL-1, IL-1RA, uma proteína naturalmente presente que desencadeia um mecanismo de feedback negativo, ou um domínio de ligação do receptor de IL-1 atenuou a diminuição da CMS induzida pela IL-1 beta ou injeção de LPS. Klasing e 97. Swiergel e Dunn. Além disso, a dexametasona, um esteroide anti-inflamatório, eliminou os efeitos da administração de IL-1. Plata-salama, 21A. Coletivamente, esses resultados apontam para um papel importante, embora talvez não indispensável, da IL-1 na hipofagia induzida por doenças. Fator de necrose tumoral AVE tumoral A. O fator de necrose TNF-A é uma citocina produzida principalmente por macrófagos e, em certa medida, por outras células imunológicas. Beltland 1989. Astrócitos localizados no cérebro produzem TNF-A após estimulação por LPS, IFNH, IL-1 beta e certos vírus. Lieberman 1989. Chung e Benveniste, Zinovena. A infecção também pode aumentar a expressão de TNF-A em partes específicas do cérebro, incluindo o núcleo arqueado do hipotálamo, BRED 94. Além disso, o TNF-A é produzido no tecido adiposo, e sua produção aumenta com a massa do tecido adiposo, Daniel et al.
As evidências mais extensas sobre os efeitos do TNFA na ingestão de matéria seca, CMS, são em camundongos e ratos, apontando para efeitos hipofágicos semelhantes aos da IL-1-beta. As reduções mais dramáticas na CMS ocorrem durante infusões intracerebroventriculares, ITONC-CV, em ratos, com respostas dose-dependentes de até 17 mg por quilograma de peso corporal, provocando uma redução de 50% na CMS a curto prazo. Bodnar et al., 1989, Fantino e Vitetska, 1997. E uma redução de 18% na CMS diária total. Plata Salaman et al., 1988, 1997. Curiosamente, microdoses de apenas 5 a 50 nanogramas por quilograma de peso corporal administradas TOV reduziram a CMS de suínos por até 8 horas de forma dose-dependente. A administração periférica intraperitoneal, apical, ITIMS, de TNF-alfa mostrou resultados mistos, provavelmente devido às doses usadas. Fantino e Wettgen não mostraram efeito na CMS de 14 mg de TNF-alfa por quilograma de peso corporal administrado do IP, que induziu hipofagia com sucesso via administração ITOL-CV. No entanto, quando a dose IP foi aumentada para 75 mg de peso corporal, a ingestão diminuiu de 20 a 50%, 88, McCarthy, 2000. Uma dose intravenosa de 30 mg por quilograma de peso corporal não afetou a CMS durante os primeiros 2 dias de infusão, mas deprimiu ligeiramente a CMS no terceiro dia de infusão. Young et al., 94. Aumentar a taxa para 100 mg por quilograma de peso corporal diminuiu a CMS ao longo de uma infusão contínua de 6 dias. O TNF-alfa também demonstrou influenciar a CMS em ruminantes. A injeção subcutânea diária de TNF-A em diferentes estágios da lactação diminuiu a CMS em 15 a 30% em doses de 1,5 a 3 mg de peso corporal. Kushibiki et al. 2003, Bradford et al. 2009, Yuan et Tracy. E um bolus IPV de 4 mg por quilograma de peso corporal reduziu a ingestão em um período de 3 horas em cabras anãs. Van Miert et 92A. No entanto, nenhum bolus IV de 5 mg por quilograma de peso corporal em novilhas leiteiras, Kushibiki 2, nem uma infusão contínua de 2 mg por quilograma de peso corporal por dia a dia, diretamente no tecido adiposo de vacas lactantes maduras, alterou a CMS. Martel et al., 2014. A falta de resposta no último estudo pode ser um fator da natureza contínua da infusão, semelhante à resposta retardada observada durante a infusão contínua IV em camundongos. Yang et al. Alguns animais também são inerentemente mais sensíveis ao efeito de estímulos inflamatórios na produção de TNF-alfa. Bezerros predispostos geneticamente à produção hiperativa de TNF-alfa experimentaram uma maior redução na CMS após exposição ao LPS e demoraram mais para retornar aos níveis basais de CMS. Os efeitos do TNF-alfa foram ainda isolados por estudos inovadores que melhoraram os efeitos da citocina. A inativação térmica do TNF-alfa antes da administração elimina completamente seus efeitos em ratos, Plata, Salaman et al., demonstrando que a depressão na ingestão observada naquele estudo não foi apenas do procedimento de infusão ITOL-CV. Além disso, a administração de um anticorpo específico para TNF-alfa melhorou a diminuição da CMS observada em camundongos que não receberam anticorpo. Tracy et al. A pentoxifilina, que inibe a produção de TNF-alfa, preveniu a hipofagia durante a administração de LPS, mas não quando o TNF-A foi coadministrado. Porter et al. E uma proteína de ligação ao TNF-alfa tende a atenuar a hipofagia induzida por LPS em outro estudo. Svirgel e Dunn. É importante notar que o bloqueio do TNF-A contraria a hipofagia induzida por LPS, porque a administração de LPS é conhecida por causar uma resposta inflamatória completa, envolvendo vários mediadores inflamatórios capazes de contribuir para a hipofagia. Além disso, algumas doenças crônicas produzem aumentos prolongados na circulação de TNF-A, como caquexia ou crescimento tumoral, mas a administração de um inibidor do receptor de TNF-A restaura a CMS. Torelli et al., 1999, Steffen et al. Evidências sugerem que os efeitos do TNF-alfa na redução da CMS podem ocorrer tanto centralmente quanto perifericamente. A taxa de disparo dos neurônios no hipotálamo ventromedial, um local-chave para a regulação global da CMS, King 6, é inibida pelo TNF-A de maneira dose-dependente. Mas a adição do medicamento anti-inflamatório salicilato de sódio mantém a taxa de disparo.
Catafuti et al. Embora um estudo usando uma dose I.V muito alta tenha indicado que a redução da CMS pelo TNF-alfa pode resultar da diminuição do esvaziamento gástrico. Patton et 1987. Outros não mostraram mudança no esvaziamento gástrico, apesar da diminuição da CMS durante a administração IP. Essas diferenças podem refletir múltiplos locais de ação, mas o TNF-A pode atravessar a barreira hematoencefálica em ambas as direções. Efeitos sinérgicos das citocinas. Embora a maioria das citocinas discutidas até agora tenha sido avaliada individualmente, a realidade durante uma resposta inflamatória é que várias citocinas têm concentrações elevadas. Isso levanta a questão de saber se os efeitos dessas citocinas podem ser aditivos ou mesmo sinérgicos. Devido às suas fortes propriedades hipofágicas individualmente, a combinação mais comum para testar respostas sinérgicas é IL-1β e TNF-alfa. Na maioria dos estudos, a combinação de IL-1β e TNF-A administrada intravenosamente, INVE, intraperitonealmente ou intracerebroventricularmente, CONVE, em taxas previamente mostradas para ter um efeito na ingestão de matéria seca, CMS, exacerbou o grau de hipofagia em comparação com as citocinas individuais sozinhas. Van der Meer et al., 1995, Grunfeld et al., 1996, Sonti et al. Esse efeito sinérgico pode ser devido, em parte, à forma como essas citocinas potencializam a produção de outras citocinas. Por exemplo, o TNF-alfa estimula a produção de IL-1 em células mononucleares, Dinarello e Elfsin 86, e a IL-1 pode ser necessária para a liberação de IL-6, Miller et al., 1997. Apesar das evidências muito claras de que a IL-1β reduz a CMS central e perifericamente, camundongos knockout para IL-1β e camundongos selvagens apresentaram grandes reduções na ingestão de alimentos durante a administração de LPS, Kozak 95. Em outro exemplo, bloquear o hormônio liberador de corticotropina durante a infusão de IL-1 resgatou parcialmente as reduções de CMS, Uehara et al. O agente anti-inflamatório ibuprofeno não aliviou a hipofagia induzida por LPS e IL-6, mas superou a redução de CMS induzida por TNF-AA em alta dose, demonstrando claramente os efeitos em cascata do LPS e IL-6 para potencializar outros mecanismos de redução da CMS. No entanto, o aumento do IL-1A durante a infusão de LPS também demonstra que os mecanismos de resolução inflamatória ajudam a prevenir a liberação descontrolada de citocinas. Gebelek et al. Em todos os estudos, quando uma citocina é administrada de uma maneira que altera a CMS, outras citocinas conhecidas por terem um efeito hipofágico geralmente não são medidas, o que torna as respostas da CMS mais difíceis de interpretar.